Saudações, família NS Oculto. Hoje eu gostaria de estar abordando um assunto que eu acredito que intriga e faz a mente de muitos se perguntar se isso é real ou não. Vamos falar um pouco sobre tudo que cerca este ser que nos foi apresentado ainda quando éramos crianças. Muitos de vocês já devem ter ouvido diversas histórias sobre o lobisomem. Já outros, depois de passarem a ter uma certa idade, acabaram tendo o desprazer de ver este ser vagando por becos escuros. Algumas pessoas também falam que já foram surpreendidas em meio a grandes matas fechadas. E alguns até falam que já foram surpreendidos por tal criatura em alguns vilarejos que se encontram próximos a grandes cidades. Confesso a vocês que eu mesmo já tive algumas experiências nada agradáveis com este ser. Quem sabe eu mesmo não conto meu relato a todos vocês. Bom, vamos lá. Hoje gostaria de falar sobre as condições de um lobisomem. E se vocês concordarem com este assunto, que será dividido por capítulos, com certeza teremos muito o que conversar sobre esta fera. E nada mais certo que começarmos a falar sobre a sua origem. Como todos sabem, o lobisomem é considerado uma fera mitológica. Desde as épocas mais remotas até os dias de hoje, existem várias hipóteses de qual foi a origem que formou esta criatura. Uma delas nasceu e ganhou força no Canadá. Em épocas remotas, as mães contavam histórias sobre um homem com rosto de cachorro para seus filhos e diziam que se eles não fossem obedientes, este serviria durante a noite para buscá-los e os levaria embora para a mata. Esta era a forma que encontravam para que seus filhos não aprontassem e também não ficassem pelas ruas até tarde da noite. Também existia outra lenda, muito disseminada nos Estados Unidos, que fala que qualquer pessoa que aceite todos os desígnios que lhe for dado e aceite passar por uma espécie de ritual secreto, esta mesma será batizada como lobisomem. Na França, se refere ao lobisomem ainda em dias atuais como uma criatura maligna que foi colocado na terra antes mesmo de existir vida. Ou seja, este ser é um ser maligno que sobreviveu ao próprio dilúvio. E seguido disso temos também Licaão, o rei de Arcádia, que serviu carne humana a Zeus, então foi amaldiçoado a ser um lobisomem. E vindo para o nosso país, podemos falar sobre o folclore brasileiro que tem a sua própria versão. Uma das grandes teorias que se carrega é que se em uma família de 7 filhos, o último que nascer não for batizado de imediato pelo primeiro filho da família, ou seja, o filho mais velho terá que batizar o mais novo, ou então o último nascido carregará a maldição de se transformar em um lobisomem, tão logo atinja a idade matura. Confesso a todos vocês que entre muitas dessas representações,
existe uma bastante misteriosa. Há muito tempo atrás existiu uma aldeia de índios que não conhecia a civilização. O lugar em que eles habitavam eram as matas que ficavam localizadas ao leste do México. Até onde se sabe das informações contadas, esta tribo não tinha contato algum com os homens da cidade. E eles acreditavam que o lobo era um animal sagrado. Por este motivo eles protegiam e cuidavam da alcateia, que eles chamavam de licã. Não muito diferente dos dias atuais, a urbanização, o desmatamento e a falta de respeito com estes povos fez com que muitas destas terras indígenas fossem invadidas e desmatadas. E infelizmente, muitos destes índios acabaram sendo mortos, tudo em prol do crescimento urbano. Muitos caçadores em tal época passaram a adentrar a mata à procura de caça. Com isso, não somente os índios eram mortos, mas também qualquer tipo de animal que cruzasse seu caminho. Os índios, que já se sentiam cansados de serem maltratados pelo homem da cidade, um dia acabaram tomando a decisão de invadir o acampamento dos caçadores, que estava montado em meia mata, e a intenção era somente de afugentar o homem da cidade. Mas então eles acabaram sendo surpreendidos pelas armas que os caçadores carregavam. Toda uma tribo foi dizimada, restando somente um dos filhos do líder da aldeia. Este jovem acabou sofrendo torturas brutais, chegando quase à morte. Quando os caçadores viram que ele não ia aguentar, o amarraram em uma árvore e foram embora. Aquele jovem permaneceu amarrado durante 7 dias e 7 noites. Ele sofreu com o calor do dia, com os dias de chuva e com o frio que fazia à noite. Mas então, quando foi durante a madrugada da 7ª noite, a lua cheia se destacava no céu. A mata se encontrava em completo silêncio. E aquele jovem, que se encontrava amarrado quase sem vida, passou a ouvir barulhos de passos sorrateiros na mata que existia ao seu redor. Ele, acreditando que poderia ser algum indígena de outra tribo, que poderia estar andando próximo a ele forçava seus olhos na direção dos sons que ouvia, tentando identificar o que estava à sua espreita. Mas infelizmente, devido aos seus machucados e o sangue seco em seu rosto, muito pouco ele conseguia abrir seus olhos. Foi então que ele sentiu que algo passou a lamber o seu rosto. E somente depois de conseguir abrir os seus olhos, ele acabou vendo o líder da alcateia de lobos, parado a poucos metros à sua frente. Da mesma forma que a tribo de índios tinha sido dizimada, aquele era o último lobo que ainda se encontrava com vida, pois o restante de sua alcateia também fora morta pelos caçadores. Muitos fatos ditos relatam essa passagem da seguinte forma: um grande lobo de pelagem escura permaneceu parado à frente daquele índio. Seu olhar não desviava por nenhum momento daquele jovem. Em suas costas havia um grande ferimento ocasionado por tiros que recebera. E sobre o seu olhar havia a penumbra de sua própria morte que se aproximava. O jovem índio, vendo aquele ser negro nestas condições, acabou pronunciando com as suas palavras a seguinte frase: "Esta é a minha vontade. Eu aceito o que está em você." Depois disso, o jovem índio deitou a sua cabeça sobre um de seus ombros, e o suposto lobo negro
desferiu uma mordida sobre o pescoço do jovem índio. É dito que seu sangue logo após a mordida esquentou 10 vezes mais. Ele também passou a sentir uma forte dor em sua pele, devido muitos pelos passarem a crescer de uma forma descomunal por todo o seu corpo. Seus olhos se projetavam para fora de seu globo ocular, parecendo que iriam saltar de seu rosto, e todo o seu corpo acabou tomando a forma do que em tempos atuais chamamos de lobisomem. Este fato também relata que a pessoa só vira lobisomem se aceitar a maldição. E neste caso, foi o que se pode dizer que aconteceu. O jovem, que se encontrava amarrado e quase sem vida, aceitou ser mordido pela criatura negra que estava à sua frente, pois a mesma se encontrava em seu leito de morte. E somente desta forma a mordida surtiu efeito, e a maldição foi passada de uma criatura para um ser completamente humano. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Adão Figueiredo. E o que estará sendo relatado a todos vocês aconteceu comigo há exatamente 7 anos atrás. Hoje em dia moro em uma cidade conhecida como Telêmaco Borba. Mas quando todo esse ocorrido aconteceu, eu e minha esposa e meus filhos morávamos mais para a área rural do município de Sabáudia, cidade vizinha aos municípios de Pitangueira, Arapongas e Rolândia. Eu era prestador de serviços gerais em uma fazenda da região. Fazenda que pertencia a um homem muito conhecido na região por Janguinho. Este senhor era um homem muito bom de coração. Tão logo comecei a trabalhar em sua propriedade, de imediato eu e minha família fomos convidados a morar em suas terras. E assim, passamos a ficar livres do aluguel, também da água e da luz. Senhor Janguinho entregou a chave da casa que existia em sua propriedade para mim. E depois que eu e minha família nos mudamos para aquele lugar, nossa vida mudou da água para o vinho. Durante boa parte daquele ano, trabalhei na lavoura. Também cuidava de algumas cabeças de gado e fazia a manutenção das cercas que determinavam as terras que pertenciam àquele homem. Mas quando chegou próximo ao mês de novembro, Senhor Janguinho me chamou para ter um dedo de prosa com ele. E depois de alguns minutos andando ao seu lado, e ele contando as histórias que já vinham sido vivenciadas naquelas terras, paramos em frente a um pequeno açude, que o gado que pertencia a ele tinha por costume de matar a sede. Enquanto olhávamos o gado naquele lugar, Janguinho saiu com uma conversa um pouco estranha. Falava que desde o dia em que seu pai comprou aquelas terras, as noites do mês 11 sempre foram conturbadas. E com isso ele pediu para que tão logo o gado fosse colocado no estábulo, que eu retornasse para minha casa. Também falou para mim que a partir das 9 horas da noite, ninguém da minha família saísse de dentro da casa por nada. Então, depois de ouvir tudo o que ele tinha a dizer, acabei perguntando o que acontecia durante as noites desse mês. E depois completei a conversa falando que se o que acontecia era tão ruim assim, por que não tomávamos uma atitude? Então Janguinho me olhou e acabou me dizendo algo que me deixou muito pensativo. Aquele homem falou que por muito tempo, não somente seu pai, mas também muitos chacreiros e sitiantes vizinhos lutaram para afugentar uma criatura maligna.
mas nunca conseguiram. Essa criatura aparecia durante algumas noites, somente pelo prazer de poder matar o gado. Também invadia galinheiros, e nem mesmo os cachorros que cruzavam o seu caminho tinham chance alguma contra tal criatura. Janguinho me contou que seu pai, depois de ter perdido muitas cabeças de gado, não aguentando mais tantas perdas, tomou a decisão de matar a tal criatura, que ele se referia como o hombre-lobo. O pai de Janguinho, durante uma noite, ficou de tocaia em meio ao gado, somente à espera da fera. Em seu punho ele carregava um calibre 38. Janguinho me falou que seu pai sabia por onde a criatura tinha o costume de invadir as suas terras. E lá ele ficou de tocaia, à espera da criatura. Mas aquela noite, a fera parecia saber que o pai de Janguinho estava à sua espera. Então, quando ele menos esperava, a criatura acabou o surpreendendo pelas costas, e seu pai, no momento do ataque, acabou não tendo chance alguma de revidar ao ataque da fera, e depois disso acabou sendo carregado para a mata. Janguinho relatou que depois dessa passagem na vida de sua família, seu pai nunca mais retornou para casa. Buscas foram feitas por toda a mata da região, e somente depois de alguns anos foi encontrada a ossada de uma pessoa, próximo a um grande banhado que existia em meio à mata. Depois de ouvir toda aquela conversa, Janguinho veio até mim, com uma de suas mãos para trás de suas costas, e acabou puxando uma pistola de sua cintura, e falou que se alguém batesse na porta de minha casa, depois das 11 horas da noite, que eu não abrisse a porta, mas sim que eu abrisse fogo contra o que estivesse do outro lado. Foi então, nesse exato momento, que eu, não resistindo, e também depois de ter ouvido tudo o que aquele homem tinha me contado, acabei perguntando o que seria essa criatura que o pai de Janguinho chamava de hombre-lobo. Então eu ouvi algo que me deixou sem palavras. Janguinho falou que o que rondava suas terras durante a madrugada era uma fera sanguinária, que matava apenas pelo prazer de sentir o sangue quente escorrer por suas mãos. Essa besta do inferno era um lobisomem. Então, depois de ouvir tudo isso, acabei me calando e somente concordei com o pedido de meu patrão. Tão logo tivemos essa prosa, comecei a refazer o caminho até a minha casa e acabei decidindo não contar nada disso à minha esposa. Não queria deixá-la com medo e nem alarmar a minha família, a ponto de termos que sair daquelas terras. Esse foi o meu grande erro. A arma que foi me dada por Janguinho, eu acabei escondendo dentro de casa. A nossa vida continuava normal, e durante os dias que iam se passando, eu ia deixando toda essa conversa de lado, a ponto de esquecer de tudo. Mas quando foi uma noite, acabei sendo acordado. O quarto que eu e minha esposa dormíamos estava impregnado por um odor muito forte, que parecia o cheiro de cachorro molhado. Também notei que minha esposa não estava ao meu lado na cama. Então, quando resolvi levantar, escutei o barulho da porta de casa sendo destrancada. Também ouvi que algo muito pesado passou correndo do lado de fora de aparar o meu quarto e foi em direção à porta. Depois disso, não demorou muito para que eu ouvisse os gritos de minha esposa, e misturado aos seus gritos de terror, era possível ouvir como se fosse um forte rosnado, algo muito parecido com o rosnado de um cachorro. Depois de correr até o local onde havia escondido a arma, saí para fora da casa e acabei vendo o momento em que aquele ser das trevas
Estava com os dentes de sua boca cravados em um dos ombros de minha esposa. Aquele maldito lobisomem carregava minha esposa em direção à mata. E se ele conseguisse entrar em meio àquela densa vegetação, eu jamais encontraria minha esposa novamente. A única coisa que me lembro foi de ouvir os gritos de Janguinho, gritando para abrir fogo contra o lobisomem e não deixar ele entrar na mata. Disparei por várias vezes na direção da fera, até que de repentino minha esposa foi largada no chão. E de imediato acabei vendo aquele lobisomem correr em direção ao senhor Janguinho. Eu vi o momento em que aquele maldito cão do inferno saltou sobre aquele pobre homem. E logo em seguida, também ouvi o estampido de 3 tiros. Então corri em direção à minha esposa e depois de levá-la até nossa casa, retornei rapidamente até onde Janguinho havia sido atacado. E o que eu acabei vendo, até os dias de hoje assombram minhas noites de sono. Não existe uma noite sequer que eu não veja aquele ser do inferno se contorcendo no chão e voltando a se tornar uma pessoa. O homem que tomou o lugar da criatura, incrivelmente mesmo se esvaindo em sangue, pronunciava palavras de maldição para mim e para seu Janguinho. Então, antes daquele homem descarregar seu revólver sobre o peito daquele homem, ele olhou para Janguinho e falou: "Tudo isso é apenas o início de tudo. Muitos como eu passarão a perseguir vocês. Cada um de vocês terá a vida tirada de forma sangrenta, assim como foi tirada a vida de Lineu por essas matas." Nesse momento, Janguinho terminou de matar aquele ser. E quando eu perguntei quem era Lineu, Janguinho me respondeu que era o nome de seu pai. Depois de tudo isso, tão logo minha esposa se recuperou, acabamos deixando aquelas terras. Senhor Janguinho acabou acertando tudo comigo e também um pouco mais do que me devia. E com esse dinheiro, conseguimos comprar a terra e a casinha que eu e minha família moramos hoje. Minha esposa acredita que o que a atacou foi uma onça parda. Eu nunca convidei para sentar e nunca pensei em contá-lo o que realmente aconteceu. Agradeço muito por estar contando essa trágica experiência vivenciada por mim e por toda a minha família. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. O que estará sendo contado nesse canal é algo que aconteceu a toda a minha família no ano de 1997. E, incrivelmente, todos os acontecimentos ocorridos mudaram não somente a minha vida, mas também a vida de toda a minha família, inclusive de minha pequena filha, que na época tinha apenas 6 anos. Todos os anos, toda a minha família tem por costume se reunir na casa de nossos pais, que moram em um pequeno vilarejo que está localizado próximo ao estado de São Paulo, mais precisamente em uma pequena comunidade. E como de costume, decidimos passar as festas de final de ano ao lado de minha mãe e meu pai. Nossa viagem foi muito tranquila. Por muitos caminhos que fazíamos, parávamos para poder registrar o momento em família. Isso era feito através de fotos. Para mim e minha esposa, esses momentos sempre foram muito gratificantes, pois depois
de quase um ano focado somente em trabalho, finalmente tinha chegado a época em que tanto eu como ela poderia rever a família e dar a atenção que nossos filhos mereciam. Depois de algumas horas dirigindo, finalmente chegamos à casa de meus pais, e tão logo estacionamos o carro, já conseguíamos notar que a casa estava em festa. Boa parte de meus irmãos e irmãs já estavam lá, depois de sermos recebidos por todos, e as crianças já estarem todas do lado de fora, brincando e correndo de um lado para o outro. Esses momentos eram gratificantes, pois meu pai, apesar de estar com 63 anos, parecia se tornar criança novamente. Durante todo o tempo que permanecemos naquele local, não tivemos nenhum tipo de problema. Mas foi na virada de ano que os problemas começaram. Durante o dia, depois de termos ido até uma pequena venda que existia naquele lugar, o dono dessa vendinha era bastante conhecido de meu velho pai. E depois de pagarmos por tudo que tínhamos comprado, aquele homem nos acompanhou até a porta do seu estabelecimento. Então ele começou a nos explicar tudo o que vinha acontecendo com a pequena população que morava naquele lugar. Aquele homem saiu com uma conversa um tanto sem cabimento. Ele dizia que muitos moradores da região estavam relatando o aparecimento de um grande cão negro. Muitas pessoas teriam o visto andando durante as madrugadas por ruas escuras, e sempre parecia estar se esgueirando por entre cantos escuros, terrenos abandonados e matas. E para nossa surpresa, nosso pai acabou argumentando que poderia ser algum cachorro de alguma fazenda, que poderia estar andando pela região durante as noites. Aquele homem acabou balançando a sua cabeça de forma negativa e acabou falando que todos que viram esse ser durante as madrugadas relataram que a criatura andava de forma muito parecida com a de uma pessoa. Ele também falou que este ser tinha longos calcanhares e parecia andar nas pontas dos dedos. Eu ouvia tudo aquilo e pensava que aquele homem só poderia estar tentando nos pregar uma peça. Para mim, toda aquela conversa era conversa jogada fora. Mas quando olhava para meu pai, eu ouvia, atento àquela conversa. Ele não discordava com uma só palavra que aquele homem nos falava. E depois de um tempo passado, tomamos o rumo novamente de nossa casa. O clima depois disso ficou estranho. Meu pai e meus irmãos ficaram quietos, e era fácil notar que estavam bastante pensativos. Depois de chegarmos, meu pai pediu para que as crianças fossem brincar do lado de fora da casa, e falou para que não se afastassem muito. Nos reunimos na sala para uma conversa. Nosso pai nos falou que a partir daquele momento teríamos que estar todos dentro da casa a partir das 9 da noite. Não poderíamos ficar próximo à mata e nem a uma grande plantação de milho que existia em frente à casa. Eu perguntei se o motivo de tudo isso era pelo que o vendedor tinha nos contado. Também falei que tudo aquilo que foi dito só poderia ser história. Foi então que minha mãe acabou nos perguntando o que o vendedor tinha nos falado, e meu pai no mesmo momento começou a contar tudo que tínhamos ouvido a nossa mãe. Mas foi em um pequeno momento em que todos ficamos quietos que nossa mãe acabou pronunciando uma única palavra: lobisomem. Depois disso, ela nos pediu por favor para não deixarmos as crianças brincando até tarde para fora da casa. Ninguém argumentou nada. Jamais iríamos contra um pedido de nossos pais. Tudo aquilo parecia loucura. Todos ali acreditavam que o lobisomem poderia estar andando durante as noites por toda a redondeza. O resto da família não falou nada. Não seria eu que iria contrariar um pedido de minha mãe. Continuamos com tudo o que estávamos fazendo. Enquanto as mulheres preparavam um belo jantar para a virada de ano, eu, meu pai e meus irmãos estávamos do lado de fora da casa, assando carne e tomando algumas cervejas. A tarde já vinha dando lugar à noite,
e com isso eu e meus irmãos estourávamos alguns foguetes. Também era possível ouvir os gritos de toda a criançada. Nosso pai, quando se aproximava das 10 da noite, pediu para que todos ficássemos reunidos, e principalmente as crianças, não ficassem correndo de um lado para o outro. E quando faltava poucos minutos para a virada de ano, todos nós saímos para fora. As crianças estavam alvoroçadas, e nós esperávamos o momento de começar a contagem regressiva para a virada de ano. E tão logo isso aconteceu, começamos a queima de fogos. E foi nesse momento que eu me descuidei, e só percebi que minha filha tinha sumido depois que todos os fogos tinham sido queimados. Meu pai nos convidou para entrar novamente na casa. Tão logo entrei, minha esposa perguntou por nossa filha. Eu olhei para os lados e falei que achava que ela estivesse dentro de casa. Minha filha não estava. Conseguimos ouvir um grande uivo que vinha do milharal, em frente da casa de meus pais. No mesmo momento eu corri para fora e ouvi o grito de nossa filha, e também o que parecia ser uma briga de muitos cachorros de porte grande. Por entre a plantação, era fácil ver o movimento e o barulho de pés de milho se quebrando. Eu e minha esposa estávamos completamente aflitos. Sabíamos o que estava acontecendo. Foi então, para o nosso espanto, que vimos uma criatura sair daquele milharal e começar a andar dentro de uma valeta que ficava entre a rua e a plantação. Aquele ser era completamente esquelético. Os pelos que ele tinha pelo seu corpo eram completamente falhos. Suas pernas pareciam quebradas para trás. Também era fácil ver que suas mãos pareciam deformadas. Seus dedos eram completamente atrofiados e com grandes garras negras. Antes de entrar novamente no milharal, aquela criatura olhou em nossa direção. Todos nós notamos que aquele ser do inferno estava com uma densa baba escorrendo por entre os dentes de sua boca. Baba a qual estava misturada com sangue. Aquilo me fez acreditar que aquele ser maligno já teria matado a nossa filha. Então o lobisomem correu novamente para dentro do milharal. Entre gritos e muitos urros, não tínhamos explicação, pois ainda havia uma grande briga acontecendo lá dentro. Foi então que não demorou muito para que um longo uivo fosse ouvido. Tudo ficou em silêncio, e depois de alguns segundos, toda a minha família passou a ouvir folhas secas se quebrando. E quando olhamos novamente em direção ao milharal, vimos outra criatura saindo lá de dentro, muito parecida com aquela que andava pela valeta. A única coisa que as diferenciava era sua pelagem. A primeira que vimos tinha os pelos de seu corpo completamente negros, e essa que acabara de sair do milharal tinha sua pelagem completamente branca. Depois que aquilo se aproximou do meio da rua, notamos que aquele ser carregava algo em seus braços. E para o espanto de todos, o que vimos sendo carregado pelaquela criatura era minha filha. Minha filha estava abraçada àquele ser, que passado alguns minutos, a colocou no chão e bem devagar a empurrou em nossa direção. Tão logo a nossa filha passou a correr em nossa direção, aquela criatura adentrou novamente o milharal. E foi no momento em que minha filha me alcançou que pude notar que sua roupa estava completamente suja de sangue, mas em seu corpo não havia nenhum ferimento. Então, em sua inocência de criança, eu escutei a minha pequena filha falar: "Papai, o cachorro preto tentou me morder, mas este cachorro não deixou. Mas ele foi mordido pelo cachorro preto." Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Minha filha foi salva por um lobisomem. Depois de alguns minutos já dentro da casa, meu velho pai veio até mim e me falou que jamais poderia acreditar que viesse a existir um lobisomem com a sua pelagem de cor branca.
de que este tinha salvado a sua neta. Cordiais uivos a todos. Boa noite.